Fala aí galera, tudo beleza com vocês? A pedido de alguns usuários, por conta do vídeo que eu fiz anteriormente, de como instalar o FFmpeg no Cinto 7, alguns usuários pediram para eu ensinar como configurar o WHM para poder suportar, no caso para permitir as hospedagens do WHM de poder utilizar o FFmpeg para as contas. Por exemplo, eu estou fazendo uma revenda aqui e eu quero fazer uma revenda que ela tenha disponível o FFmpeg para os utilizadores poderem utilizar essa função para fazer, por exemplo, um site estilo YouTube, que faz conversão de vídeos, faz streaming, essas coisas assim. No caso, o tutorial aqui que eu vou fazer aqui, eu vou fazer no CentOS 7.7, mas vale para qualquer versão do CentOS 7, já que é o básico que a gente tem que ter, fazer a instalação do procedimento anterior do FFmpeg. E no caso aqui, o WHM que eu estou utilizando aqui é a versão 84.0.14, que é a versão mais recente. Mas acredito que a partir da versão 70 você já possa utilizar esse procedimento aqui sem problemas, que eu vou fazer aqui. Basicamente, o que eu vou fazer nesse procedimento aqui, que é o que foi pedido? Vou ensinar a configurar o FFmpeg para as contas, no caso os clientes do WHM poder utilizar. Para a gente poder fazer isso, primeiro de tudo eu vou deixar aqui um arquivo na descrição, que é no caso esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui, ele é um arquivo PHP que a principal função dele vai ser checar se você tem o mínimo requerido para poder rodar o FFmpeg para os clientes. Então a gente vai precisar desse arquivo aqui PHP e a gente vai precisar também de uma conta de cliente para a gente poder testar. Então, se a gente for vir aqui em contas aqui, digitar aqui na busca contas aqui e vir aqui em informações da conta aqui, lista de contas, a gente vai ter algumas contas que a gente pode testar. Ou se no caso você não tiver uma versão em inglês, só você descer aqui até o final aqui você tá aqui mais aqui na metade, que é onde está aqui lista de contas, listar contas. Aqui eu já tenho aqui no caso um aqui que a gente vai utilizar como teste, certo? Só clicar aqui na logo aqui do cPanel, eu já posso abrir o painel já desse cliente para a gente poder testar a partir dele. Então aqui a gente vai precisar fazer o seguinte: a gente vai vir aqui em gerenciador de arquivos, public HTML, e aqui eu posso criar um arquivo. No caso que eu vou criar em uma pasta aqui secundária aqui chamada teste FFmpeg para a gente poder fazer o teste com ela. Então a gente cria essa pasta, abre aqui. E aqui dentro a gente vai criar um arquivo chamado index.php. Então é só a gente clicar aqui em arquivo aqui no canto esquerdo superior aqui, ó, arquivo, e criar aqui index.php. No caso aqui, como eu já tenho um arquivo eu vou fazer a exclusão dele antes da gente fazer essa criação. Então eu venho aqui, delete, confirmo, pronto, já está ok aqui já. E eu vou criar um novo arquivo, ó, arquivo index.php. Criei ele. Vamos clicar com o lado direito, edit de novo. E aqui a gente vai colar todo o texto que está aqui nesse arquivo aqui. Esse arquivo aqui eu vou estar disponibilizando um link dele para download aí na descrição do vídeo, no Google Drive. Mas se bem que como o YouTube ele está meio ruim hoje, esses tempos para cá, eu vou deixar ele no comentário fixado, assim como eu fiz com os códigos do outro vídeo que eu tinha feito. Eu vou deixar no comentário fixado aí para vocês poderem usar à vontade, certo? Se quiser baixar ou só quiser copiar, eu vou deixar o link dele do Google Drive. Aí vocês vão colar o código que vocês copiaram do arquivo aqui, ou se no caso você tiver baixado ele, é só vir aqui em carregar e clicar aqui em selecionar arquivo e selecionar ele para carregar nessa pasta. No caso aqui, como eu só fiz o copiar aqui, só clicar em salvar, pronto, salvou, já está ok. Posso clicar em fechar. Agora a gente vai precisar testar se esse arquivo já está rodando. Então você sai aqui esse domínio. Então no caso que o domínio vai ser o grupo dpbr.net, que é o que está aqui, ó, grupo dpbr.net, domínio dele. E a pasta lá que eu criei, então no caso vai ser o teste FFmpeg. Para onde é que está aqui a pasta? Só acessar agora. Aperta o Enter aqui. Como aquela já é um arquivo index, automaticamente só de acessar esse endereço ele já vai abrir o arquivo para mim já. Que no caso esse aqui é um testador de FFmpeg.
Aqui o que ele vai testar aqui, basicamente é se eu já tenho as permissões para poder trabalhar com o FFmpeg nessa conta aqui de cliente. No caso aqui, o básico aqui que ele vai detectar já é a versão do PHP. No caso aqui eu já tenho a versão 7.1 que já está funcionando. Agora os requisitos aqui para rodar o FFmpeg aqui, basicamente ele vai explicar que no caso aqui esses são opcionais, mas são essenciais se você deseja trabalhar com conversão de vídeo, extração de tempo e miniaturas desses arquivos, estilo YouTube. No caso aqui, o mínimo que eu preciso para ele é esses comandos aqui, que no caso é o exec e o shell exec. Como você pode ver aqui, ambos estão desativados. Eu preciso habilitar eles para os meus clientes poder utilizar eles e, por exemplo, verificar se o FFmpeg ele está disponível, que no caso aqui ele não vai verificar justamente porque eu não tenho esses comandos acima ativados. Como é que eu faço então para ativar esses comandos? É bem simples, basta a gente voltar aqui no WHM aqui e a gente vai precisar acessar o seguinte. Aqui no campo de busca a gente vai digitar multi PHP. No caso aqui, ele já vai listar para mim já na guia software aqui, multi PHP e o gerenciador de multi PHP. No caso a gente vai precisar acessar o gerenciador multi PHP. Caso você não esteja na versão portuguesa, é só descer até aqui, até mais ou menos aqui a guia software. Está mais ou menos um pouco depois da metade, quase no finalzinho aqui. Então a gente vai vir aqui em gerenciador multi PHP. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em System PHP FPM Configuration. Seleciona essa opção. Aqui a gente vai vir aqui embaixo, aqui onde está Disabled Functions. Aqui basicamente ele vai listar todas as funções que são desativadas para mim. No caso, justamente os que a gente precisa, que é o exec e o shell exec, eles estão aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa remover essas funções. Eu preciso remover isso para todas as contas, ou tem como eu deixar isso aqui e deixar, por exemplo, só se o usuário ele quiser habilitar, ele habilita para ele? Tem como. Basta que a gente faça o seguinte, então, a gente pode deixar aqui as funções aqui e simplesmente clicar aqui no botão Unlock User Override Ability. Isso aqui faz o que? Se o usuário ele tiver, por exemplo, um arquivo .htaccess ou um arquivo php.ini, ele pode simplesmente escolher que nas funções desabilitadas ele não vai ter nada. Então, esses dois comandos vão ser retirados para ele quando ele colocar naqueles arquivos lá. No caso aqui, eu vou simplesmente desativar para todo mundo. Então, eu vou ir aqui na função que eu quero desativar e clico no xizinho. Perdão, que eu quero habilitar e clico no xizinho. Clico no xizinho de novo na outra. E aí é só eu clicar aqui em salvar. Pronto, o FFmpeg, os comandos exec e o shell exec já vão estar liberados para todo mundo. Se eu voltar aqui na parte aqui dos testadores aqui e dar um atualizar, você já vai ver já que no caso eles já vão estar habilitados. Então vai aparecer aqui, ó, exec está habilitado e o shell exec está habilitado. Se eu descer mais um pouquinho aqui, ele já vai encontrar também o FFmpeg, ó. FFmpeg está disponível neste caminho, aí que diz o caminho dele. User bin FFmpeg, esse aqui vai ser o caminho padrão que o usuário ele tem que usar para poder utilizar o FFmpeg, por exemplo, no script de vídeos, como o Clip Bucket ou PHP Vibe e assim vai. No caso aqui ele diz, ó, usa esse caminho no seu script de preferência. Aqui na parte de baixo aqui, ele vai listar todos os comandos que tem no FFmpeg. No caso aqui, ele vai ter uma lista enorme de vários comandos que eu tenho que eu posso utilizar no FFmpeg. Como aqui no caso a gente apenas está fazendo teste aqui, eu não vou executar, por exemplo, nenhum comando. A gente só está testando, por exemplo, se eu já posso utilizar ele ou não. Então, basicamente, se ele já está encontrando o FFmpeg e está listando o caminho dele aqui, eu já posso utilizar normalmente. Ele até me traz a versão aqui, no caso aqui, o FFmpeg version 4.2.1. A diferença no caso dessa versão aqui, por exemplo, para a versão que eu utilizei no vídeo anterior, é justamente que essa daqui ela já está numa versão mais recente, já que ocorreu um tempo desde quando eu fiz aquele outro tutorial. Mas se você olhar aqui, ele vai listar não só o FFmpeg, vai listar a versão dele e vai listar a versão de todas as bibliotecas, caso eu queira comparar. Então se eu vou lá no site lá dele, lá, ó, FFmpeg, acessar aqui o site deles,
e clicar aqui na guia de downloads, vai ser a mesma versão que é listada aqui. Então no caso 4.2.1 ADA, e todas as bibliotecas que estão aqui são as mesmas que aparecem aqui na guia, aqui, informações da versão do FFmpeg, certo? Aí no caso aqui embaixo ele diz o teste, aqui no teste completado aqui ele diz, ó, parabéns, seu site atende aos requisitos necessários, agora já poderá utilizar o FFmpeg sem problemas. Então basicamente com isso já está tudo ok já. Então basicamente o FFmpeg já está liberado para todos os usuários que tiverem conta, no caso desse WHM aqui, né? No caso dessa revenda aqui que eu estou utilizando. Se eu criar uma nova conta, ela já vai vir automático já habilitado para esse usuário. Bom, como vocês puderam ver, esse basicamente foi o tutorial de hoje. Não é algo tão complicado assim de fazer, mas é sempre bom a gente ter uma certeza, justamente quando a gente utiliza, por exemplo, um testador em uma conta de um cliente. Assim a gente já vai saber que, por exemplo, se eu tiver um novo cliente utilizando meu WHM, no caso utilizando uma conta de hospedagem que está vinculada aqui no meu WHM, eu já posso saber que no caso isso vai estar habilitado para ele ou não, certo? Qualquer nova dúvida que vocês tiverem aí ou novas sugestões de vídeos, basta deixar aí nos comentários aí, que assim que possível eu vou auxiliar o máximo que eu puder com vocês, ok? Então é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui!